Eu vou te explicar como que você pode aplicar no seu dia a dia. Só antes, nessa aula, vou explicar o que eu fiz com o Thiago na aula anterior. O loop, você vai acrescentar ou você vai colocar para as pessoas em pequenas proporções. Uma história dentro da outra que no final vai fechar com o que você quer. Então, se você lembra, na aula anterior com o Thiago, eu pedi primeiro para ele o que a gente chama dentro da hipnose de dedos colados. Eu pedi para ele imaginar, isso é um teste, fiz um teste com ele, para ver até onde ele poderia ir. Assim eu consigo perceber, observar até onde a mente dele pode ir. Quando eu pedi para ele imaginar, olhar para um ponto, esse olhar para um ponto já estimula a visão monofocal. A gente vai perdendo a noção de algumas coisas e isso ajudou ele a colar os dedos. E a partir do momento que ele começou a imaginar a cola, o ímã e os dedos deles começaram a ficar roxos aqui, eu percebi que a mente dele era totalmente suscetível. Isso foi um teste. A gente começou pela forma mais simples. Se você fizer isso, juntar bem as mãos e fizer isso com os dedos, se você tentar deixar os dedos afastados, você vai ver que em um determinado momento eles vão cansar, querendo se atrair. Mas eu já peço para os dedos ficarem colados para gerar uma sensação de conforto no cérebro. Então, a gente começou por aqui. Depois, nós fizemos esse teste aqui. Como ele já acreditou da primeira vez que aqui já estava rolando, que a mente dele já era capaz, fazer nesse processo aqui de colar as mãos, ficou ainda mais fácil. E é uma reação fisiológica natural, porque se você juntar as mãos e esticar assim agora e tentar soltar os teus dedos, é muito difícil. É muito difícil. Então eu já usei algo fisiológico que acontece para ele acreditar de que algo sobrenatural estava acontecendo. A partir do momento em que ele percebeu que as mãos deles estavam coladas e ele não conseguiu soltar, para que ele perdesse a voz, para que essa cola fosse a garganta e a voz não saísse, foi extremamente simples. A mente dele já estava acreditando de que aquilo ali era real, de que algo sobrenatural realmente estava acontecendo. E então a cola foi para a garganta. E depois foi para os pés. E a partir dali nós poderíamos seguir sugestionando várias coisas para a mente. Em alguns casos, ou nas minhas aulas presenciais, as pessoas até alucinam. Veem pessoas que admiram em outras pessoas que não tem nada a ver. Por quê? Porque nós começamos esse processo simples, fazendo a mente acreditar de que algo estava acontecendo. Confirmamos nos pés e assim seguimos. É assim que você vai aplicar no seu dia a dia. Quero lhe dar um exemplo prático. Imagina, nós vamos entrar num faz de conta agora. Imagina que você é o dono de um supermercado e eu sou um representante comercial. Nós terminamos o nosso pedido, onde eu vendi 3 caixas de copo plástico para você. Na verdade, eu preciso vender 6 para bater a minha meta, mas nós fechamos 3 e eu e você estamos tomando um cafezinho, tendo uma conversa muito bacana depois de termos fechado o pedido. Nós estamos tomando café em copos plásticos como esse e de repente no meio da conversa eu segurando o copo plástico dessa forma digo assim, não é muito legal tomar café num copo plástico como esse, né? Ele geralmente queima a mão, não é verdade? E a pessoa vai estar segurando, imagina que você está segurando esse copo assim também. Agora, você já tomou café no restaurante, por exemplo, que tem aqueles copos pequenininhos? Eu imagino que você me diga que sim, que você já tenha passado por essa experiência. Então eu digo, é uma droga aquilo, porque eu sempre queimo os dedos. E se eu vou tomar ainda quando eu estou andando até o carro, pior ainda, eu sempre respingo nos meus dedos aquele café. Tem que tomar parado, não é verdade? Senão a gente acaba se queimando. Agora, é bom de tomar café e a gente pode usar esses copos porque eles são baratos. Nós não queimaríamos os dedos se nós tomássemos o café em copos térmicos. Só que os copos térmicos eles são 10 vezes mais caros do que esse aqui. Então a gente acaba usando esse copo plástico e eu imagino que os teus clientes devam usar esse copo plástico também. Agora, veja bem, se você fizer isso aqui agora, botar mais um copo aqui, então imagina que eu lhe entrego de volta o seu café quente em 2 copos assim. Muito melhor tomar assim. É muito mais seguro, é mais firme, não queima o dedo, dá pra gente segurar até um pouquinho mais embaixo, não é mesmo? E ainda assim fica mais barato do que a gente usar um copo térmico. Veja bem, a maioria das pessoas não para pensar num detalhe tão simples como esse, não é verdade? As pessoas não notam isso. Às vezes elas só reclamam que é ruim de tomar um café
em um copo plástico, mas elas não se dão conta que elas podem usar e reutilizar esses dois depois, né? E assim tem um conforto maior na hora de tomar café. Com certeza você pode até falar isso para os seus clientes. Tenho certeza que se você ensinar o pessoal que repõe as prateleiras e os clientes estiverem aí, eles podem perguntar se o copo é para tomar café, se ele vai usar para o café e também mostrar para eles que eles podem usar assim, não é verdade? Fica mais em conta, custa o que usar dois copos assim, 5 centavos? É super em conta, né? O copo plástico é muito barato, não é verdade? Os teus clientes com certeza vão até te agradecer por isso, por você estar ensinando isso para eles. E com certeza você vai vender o dobro, não vai vender o dobro? Com certeza. Agora sim, nós colocamos 3 caixas no pedido, vamos colocar 6, você faz esse teste com os seus clientes. A gente tinha combinado mesmo a entrega na terça-feira, né? Terça-feira, fica dentro do mesmo prazo, tudo certinho, pode ser? Pumba! Provavelmente, veja bem. O que é esse loop aí? Pode ser que você me tenha me dito não, ou pode ser que você perceba que assim, isso aqui não vai funcionar, ou eu falei demais. Eu respeito a sua percepção e talvez realmente em alguns casos isso aqui não funcione, mas em vários vai funcionar. Por quê? Porque foi uma série de fatores dentro desse loop. A técnica em si é colocar uma história dentro da outra. Eu coloquei várias histórias, nós estamos aí, usei a regra da utilização, o momento que a gente estava vivendo, já estava tomando café, né? Usei uma situação que estava acontecendo de queimar o dedo, contei a história do restaurante, do copo pequeno, né? Eu contei que nós poderíamos colocar 2 assim, eu coloquei uma outra história de que você poderia contar para os seus clientes isso, ensinar para os seus clientes, contei uma outra história de que você poderia vender mais. Então o loop é colocar uma história dentro da outra, dar uma sequência. A partir do momento que eu coloquei os 2 copos, um dentro do outro, e realmente não queimou tanto o dedo, um simples fenômeno começou a acontecer na mente da pessoa que estava segurando esse copo. Nesse exemplo que eu te dei, é claro que nesse caso era você. Não estava mais queimando, a sua mente começa a acreditar que realmente isso aqui funciona e então eu coloco mais histórias dentro para levar você, ainda assim, usando e acerte. Não sei se você percebeu, se você quiser rever a minha argumentação, você vai ver que eu usei o ES7 várias vezes, não é mesmo, não é verdade. Eu fui usando tudo que eu te mostrei até agora, colocando dentro dessa história, dentro dessas histórias, para no final te convencer e colocar as 6 caixas, 3 caixas a mais do que eu queria, né, do que nós tínhamos colocado no pedido antes. Então, o loop nada mais é do que uma história dentro da outra. Eu te dei o exemplo com o Thiago, das mãos coladas, de perder a voz. Eu te dei mais esse exemplo, né, de brincadeira, assim, digamos assim. Eu te dei mais esse exemplo dos copos, de uma forma super simples, mas você pode adaptar isso como você achar melhor dentro do teu dia a dia. É uma história dentro da outra, geralmente usando o que está acontecendo e mais o IS7. O loop bem treinado vai trazer resultados incríveis. Eu uso muito isso. Às vezes eu estou começando a influenciar alguém e daqui a pouco eu percebo que eu estou misturando histórias. Então me dá aquele estalo de fazer propositadamente e eu coloco essas histórias dentro do loop e vou acrescentando isso até chegar o fechamento.